No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, capítulo 12, fala-se sobre a pneumatografia ou escrita direta. Pneumatofonia, escrita direta. É o item 146. A pneumatografia é escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia no fato de que esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita e através da mão do médium. O fenômeno da escrita direta, sem contradita, é um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por anormal que parece no começo, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para evidenciar a possibilidade dos fenômenos espíritas, em geral, talvez seja mais ainda neste caso, sem dúvida, um dos mais estranhos que se apresentam até o presente, mas que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio. A primeira revelação desse fenômeno, o sentimento dominante foi o da dúvida. A ideia de uma fraude logo veio ao pensamento com um efeito. Todo mundo conhece a ação das tintas ditas simpáticas, cujos traços, primeiro completamente invisíveis, aparecem ao calor de algum tempo. Podia, pois, que se tivesse abusado da credulidade e não afirmaríamos que jamais haja sido feito. Estamos mesmo convencidos de que certas pessoas, seja com um fim mercenário, seja unicamente por amor próprio ou para fazer crer em seu poder, empregaram subterfúgios, e com isso podemos ver o capítulo das fraudes, que é no mesmo livro, tá? Livro dos Médiuns, capítulo das fraudes. Então, continuando aqui no item 146, mas do fato de que se pode imitar uma coisa, seria absurdo concluir que a coisa não existe. Não se encontrou, nesses últimos tempos, um meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de iludir? Mas do fato de que esse procedimento de escamoteador haja ocorrido todas as feiras, é preciso concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos, porque certos comerciantes vendem vinho adulterado. É uma razão para que não haja mais vinho puro. Ocorre o mesmo com a escrita direta. As precauções para se assegurar da realidade do fato, aliás, são bem simples e bem fáceis,
E graças a essas precauções, hoje não se pode lhe fazer objeto de nenhuma dúvida. Ou seja, o que está sendo dito nesse item é que, apesar das fraudes que existem em todos os nichos, em todas as ciências ou situações, negócios e estudos também, tentando se fazer comprovar, essas pessoas sempre com como se diz a palavra, essas pessoas que não agem de boa fé, sempre existiram e, infelizmente, por um bom tempo continuam a existir em torno a nós. Então, o fato de ter ocorrido tantas fraudes com relação à escrita direta não significa que ela não exista. E isso já foi comprovado nesses tantos anos de estudo, experiências, né, espíritas, espiritualistas pelo mundo afora, e também não tirando desses espiritualistas, espíritas, a ciência, que é um dos fatores, a tríade kardecista: ciência, filosofia e moral, né? Ponto item 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos existiram de todos os tempos e de todos os tempos também produziram os diversos fenômenos que conhecemos, devem ter igualmente produzido a escrita direta na antiguidade, tão bem como em nossos dias. E em nossos dias, porque o livro foi escrito na segunda metade do século XIX, né? Portanto, também nos nossos dias, né? Século XXI, primeira metade. Então, devem ter igualmente produzido a escrita direta na antiguidade, tão bem como em nossos dias. E é assim que se pode explicar a aparição de 3 palavras na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que foram abafados sob as fogueiras, deve ter conhecido também a escrita direta, e talvez encontrasse na teoria das modificações que os espíritos podem operar na matéria, e que desenvolvemos no capítulo 8, o princípio da crença na transmutação dos metais. E aí estamos falando dos alquimistas. Continuando, quais que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, não foi senão depois da divulgação das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. O primeiro que parece tê-la feito conhecer em Paris nestes últimos anos dos 1800 e pouco, não? Foi o Barão de Goldenstubble, que publicou a esse respeito uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímiles das escrituras que ele teve. O fenômeno já era conhecido na América desde há algum tempo. A posição social
do senhor de Goldensbruch, sua independência, a consideração que desfrutava no mundo mais elevado, descartaram incontestavelmente toda a suspeição de fraude voluntária, porque não pôde ter sido movido por nenhum motivo de interesse. Poder-se-ia, quando muito, crer que ele mesmo era joguete de uma ilusão, mas a isso um fato responde perentoriamente, que é a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas que se cercavam de todas as precauções necessárias para evitar todas as fraudes e toda causa de erro. Ou seja, vamos continuar na próxima leitura, provavelmente amanhã, sexta-feira, e vamos comentar rapidamente esse último parágrafo do item 147, que é a questão de pessoas de caráter comprovadamente justo, decente, pessoas que mostraram certos fenômenos, elas podem até ser consideradas até um certo ponto, não falsas, porém vítimas vítimas mesmo desses maus espíritos, por estarem mal preparados, talvez, para exatamente não se deixar levar por orgulhos, pelo ego inflado, a necessidade de crer que tem aquele poder, que na verdade médiuns todos somos, todos têm algum grau, alguns são mais, têm uma forte, né, conexão com a mediunidade, outros menos. E no caso de você estar sendo uma espécie de joguete, vai depender muito também do seu nível de estudo para se proteger disso, desse tipo de atuação de espíritos brincalhões, né, digamos assim, menos evoluídos, mas estão no caminho, nossos irmãos, né? E aí, pessoas que muitas vezes têm aquela espiritualidade, tem aquele tipo de mediunidade desenvolvida, mas que infelizmente por falta de um preparo maior, estudos, uma consciência, uma consciência maior a respeito das leis, né, universais. Aí estamos falando não só de Kardec, estamos falando Hermes Trismegisto e, enfim, antigas leis que trabalharam sempre com as questões nossas de desenvolvimento emocional, espiritual, né? E uma questão que óbvia, sempre repetida em várias culturas, é essa da não realizar aquilo que não está correto, não realizar aquilo que não queres que realizem contigo, já dizia Jesus também. E essa é uma das leis universais, né? É uma das 7 leis que Hermes Trismegisto sobre
ela escreveu a questão da vibração. Se você também, né? Se você se junta, pensa, age de um modo errôneo, desonesto, você certamente atrairá também esse tipo de consciências desonestas, brincalhonas, e que não estão pensando em trabalhar junto à luz, e sim junto a esse estado de evolução bem abaixo, que é, né, brincar com as nossas, a evolução dos outros, né, a sua também, pero aqui estamos falando da sua responsabilidade para com os outros, você médium, você espiritualista, você que está buscando se desenvolver e ter essa consciência da sua responsabilidade na lida com com essa mediunidade, para não, em qualquer situação da vida, da existência, né? Trabalho, familiar, exercendo a sua mediunidade, enfim, até a paranormalidade, não usá-la para fazer mal, para fazer aquilo que não deseja que lhe façam. Mentir, trair, enganar, ludibriar, manipular pessoas que às vezes estão em momentos muito delicados de suas vidas, estão também buscando em quem confiar, buscando sair daquele momento de fragilidade maior, que muitas vezes todos nós passamos por momentos maiores de fragilidades, uns maiores, outros menores. A gente vive meio aqui na terceira, quarta D, nesses altos e baixos. E a nossa luta é para buscar nivelar um pouquinho, né? Não ficar tanto uma queda tão brusca, né? Isso já é uma grande coisa. E então, finalizando esse ponto, não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizessem com você. Aquilo que você atrai, aquilo que você faz, provavelmente, e se vai acontecer com você também, você será atraído. Se você ajuda, se você não traz, se você não manipula, se você age em pró de fazer o bem àquela pessoa que o destino, ou não, o destino não é isso, bem que não existe, mas existe, por algum motivo as pessoas passam por nossas vidas e a gente tem que estar preparado, tranquilo, com estudos, consciente, para agir com nós mesmos em primeiro lugar e para com os outros de modo correto. É como dizia no budismo, se diz: pensar reto, agir reto, viver reto, né? E isso é uma lei universal, gente. Aquilo que você não quer para você, não faça, porque de algum modo você vai receber mais cedo ou mais tarde. E aquilo que poderia vir para a gente até que tentamos por tanto tempo conseguir através de nossos esforços, se você cair uma vez, você vai ter, não vai ser assim, vamos dar um desconto. Você vai ter que passar por uma provação ali para ver se você aprendeu mesmo aquela situação. Enfim, isso tudo faz parte de leis universais. Estamos aqui estudando os livros kardecianos, suas obras, que são a base do kardecismo, claro, e são tantos outros maravilhosos que surgiram depois, que também falam de questões como essas que estamos falando aqui agora, éticas morais, de evolução, de consciência, de responsabilidade.
após os livros de Kardec que vieram dar uma base sólida a essas questões espiritualistas, dos espíritos, da reencarnação, das leis universais também. Vieram outros coligados à questão da kardecista, espiritualidade, digamos assim, né? Que não é Kardec o dono ele foi um servidor para a gente, preparado, veio para isso, para trazer as informações que já estávamos à época preparados, ou começando a estarmos preparados para estudar e colocar em nossas vidas, né, em agir, praticar, fazendo parte dessa eterna evolução do espírito humano. Então, mais uma vez aqui, Allan Kardec, o livro dos médiuns. Tá? Essa aqui contém esse meu volume aqui, exemplar, contém um índice analítico dos assuntos, com 166 verbetes, da editora ID. Mais uma informaçãozinha aqui. Instituto de Difusão Espírita, editora ID, Instituto de Difusão Espírita. Tá, www, não sei se mudou, que esse livro já tem alguns anos que eu comprei, www.ideeeditora.com.br, www.ideeeditora.com.br, Livro dos Espíritos. Até a próxima. Gratidão, obrigada pela audição. Boa leitura, bons estudos.